guerreiro poderia impedir. Os filisteus eram muitos. Os soldados de Israel caíam um por um. O próprio rei via sua linhagem ser destruída diante de seus olhos. Seus filhos tombavam sem que ele pudesse protegê-los. Abner lutava, tentava segurar as linhas de defesa, mas a batalha estava perdida antes mesmo de começar. Então, no meio do caos, ele viu Saul, o rei ferido, exausto, sem esperança. Seu olhar já não carregava o fogo de um líder. O homem que ele seguira por tanto tempo agora não passava de uma sombra do que já foi. Saul sabia o que vinha a seguir. Sabia que, se fosse capturado, os filisteus não lhe dariam uma morte rápida. E assim, sem esperar pelo golpe inimigo, ele caiu sobre sua própria espada. O rei de Israel estava morto. E com ele, sua dinastia parecia ruir. Os soldados que restaram fugiram, espalhando-se como folhas ao vento. Mas Abner, mesmo com a dor da derrota pesando sobre ele, sabia que aquele não era o fim. Havia um trono vazio e alguém precisava ocupá-lo. Ele não deixaria que o legado de Saul desaparecesse assim. Não enquanto Isbosete, filho do rei, ainda estivesse vivo. Porque se Davi achava que agora era a sua vez, Abner tinha outros planos. O silêncio após a queda de Saul era mais ensurdecedor do que o estrondo das batalhas. O rei estava morto, seus filhos também, e Israel se encontrava sem liderança. Mas Abner não era um homem que aceitava o caos. Ele havia lutado ao lado de Saul por anos, derramado sangue pelo reino, e não permitiria que tudo desmoronasse tão facilmente. Havia ainda um herdeiro, alguém que poderia manter a linhagem do rei viva, Isbosete, filho de Saul. Isbosete, no entanto, não era como o pai. Não era um guerreiro, não inspirava temor nos inimigos, e tampouco possuía o carisma que fizera de Saul um rei respeitado. Mas ele tinha direito ao trono. E mais importante do que isso, tinha Abner ao seu lado. Foi o comandante quem o tomou pela mão e o colocou no trono de Israel, coroando-o como rei sobre as tribos do norte. Para muitos, foi Abner quem realmente segurava as rédeas do poder. Ele não era apenas um general, agora era o pilar que sustentava um reino à beira do colapso. Mas ao sul, em Judá, Davi já havia sido coroado rei. E o que antes era um só povo, agora se tornava 2 reinos, 2 governantes, 2 destinos diferentes. O clima de guerra não havia terminado, apenas mudado de forma. Agora, não eram os filisteus que ameaçavam Israel, mas os próprios israelitas divididos. E a divisão logo se transformou em batalha. Os exércitos de Abner e de Davi se encontraram em combate, não mais como aliados, mas como inimigos. No campo de batalha, velhos conhecidos se enfrentaram, e entre eles um nome se destacava. Joabe, o feroz comandante de Davi. Ele não apenas lutava pelo rei de Judá, mas carregava uma sede de vingança que tornava cada golpe seu ainda mais perigoso. O sol já ia alto quando os 2 exércitos se encararam à beira do tanque de Gibeão. O vento soprava, levantando poeira entre os soldados, mas ninguém se movia. De um lado estavam os homens de Abner, fiéis à casa de Saul. Do outro, os guerreiros de Davi, liderados por Joabe, um comandante tão astuto quanto impiedoso. Os 2 generais se estudaram à distância, como predadores prestes a atacar. O silêncio era denso, até que Abner quebrou o impasse. "Que os jovens se levantem e lutem diante de nós", disse ele. E Joabe, sem hesitar, concordou. Assim, 12 homens de cada lado avançaram. A princípio, parecia um duelo simbólico. Um teste de força para decidir o destino daquela disputa sem derramar sangue demais. Mas o que começou como um desafio, logo se tornou um massacre. Os guerreiros avançaram uns contra os outros com ferocidade e em poucos instantes o tanque de Gibeão se tornou um palco de carnificina. Nenhum dos 24 saiu vivo. Aquela pequena amostra de violência foi o estopim. Os soldados de ambos os lados se lançaram à batalha sem esperar ordens, e o que se seguiu foi um combate brutal, onde antigos aliados se enfrentaram como inimigos jurados. Abner lutou com a destreza de um guerreiro que já vira muitas guerras, mas percebeu que desta vez a maré não estava a seu favor. Os homens de Davi eram mais rápidos, mais determinados. E Joabe era um animal à caça. Então, em meio ao caos, um nome se destacou no campo de batalha: Asael, irmão mais novo de Joabe. Ele era ágil, veloz como um cervo, e tinha um único alvo: Abner. O jovem correu entre os guerreiros, desviando de lâminas e lanças, ignorando os avisos de que aquela caçada poderia custar-lhe a vida. Ele queria a cabeça do comandante rival, e nada o faria desistir.
Mas Abner já vira jovens como ele antes, ousados, impetuosos.